Olá galera, eu, Leandro Veloso, estou aqui novamente para trazer para você mais conteúdo de administrativo, conforme prometido, meu curso online grátis agora no YouTube, atendendo a inúmeros pedidos para o seu exame de ordem. Nossas aulas serão diretamente agora no YouTube para você estudar quantas vezes quiser sem pagar nada. Se quiser se inscrever para ficar falando comigo, pode. Se não quiser, não precisa. Quer apertar o tal do sininho? Aperta. Se não quiser, não aperta. A minha missão para você é o que eu sempre fiz na minha vida: poder te ajudar a se livrar desse exame. É poder se livrar e poder ser advogado. É poder parar de sofrer como muitos estão sofrendo. E para isso o ADM é uma matéria que a galera sofre muito. Por quê? Porque a faculdade é uma porcaria, eu sei que é. Eu sei que quando eu estava na universidade era difícil, há 20 anos atrás, e ainda quando eu estou na universidade eu sinto a dificuldade de todo mundo. Então para com isso e de forma objetiva. Você não vai precisar ler doutrina, não vai precisar ler jurisprudência STJ, STF, essa maluquice toda. O que eu quero é que você entenda o que eu disser e guarde para você. Entenda o meu vocabulário e tudo que eu te disser vai ser aplicado a questões. Tudo bem? Bom, na aula anterior foi a organização do Estado. Esta agora é o tema clássico ato administrativo. Aí o candidato, porra, que saco, ato administrativo é um saco, eu não entendo nada. Porque você sempre estudou a parte teórica e dane-se, que é o que está no livro. Eu vou trazer para você a parte prática, que é o que a banca quer, e é muito mais fácil. Galera, você não precisa estudar enunciado de TST, você não precisa ficar pegando uniformização de jurisprudência SD1, SD2, não tem isso. É a base do Estado. Ou você está contra o Estado, ou você está a favor do Estado. Na questão. Direito administrativo não é para perguntar se você gosta ou não. É para você responder como se fosse o poder público ou contra ele. É só isso. Bom, o que é o ato administrativo, então, nessa nossa aula 2? Vamos lá. O Estado tem a sua organização, tem os seus órgãos, como eu te disse, públicos, que é aqueles que devem fazer as atividades do poder público, né? Pô, ele vai ter que comprar, vai ter que licitar, vai ter que tomar conta de trânsito, vai ter que gerar educação, né? Vai ter que tomar conta da saúde. Não vai ter que ficar se preocupando com o aeroporto. Tem que se preocupar com saúde, se preocupar com trânsito, se preocupar com educação, com creche, não é isso? Por que eu tô te contando isso? Como que essa galera, ou seja, os representantes da administração pública, vamos falar bonito, tem que trabalhar? Eles têm que trabalhar. Para eles trabalharem, o prefeito adora fazer decreto, projeto de lei, tem que despachar todo dia. Isso são atos administrativos. Por que a banca pede para você estudar ato administrativo? Porque é o ato administrativo que gera a falcatrua, porque o cara fez errado. É o ato administrativo que pode gerar um superfaturamento. É o ato administrativo que causa uma lesão a agente servidor ou cidadão. É através do ato administrativo que o cara faz as coisas erradas. Então você precisa saber o que é esse ato para poder matar a questão de improbidade, se o cara praticou ou não ato de improbidade, para observar se aquela conduta gera um dever de indenizar contra o Estado, ou se você estiver na defesa do Estado para falar, não, o cara não praticou ato administrativo. As questões são objetivas assim. Então o que você vai guardar hoje, de forma bem objetiva, é para você guardar para si. Faz um resumão, pega o meu material em PDF no WhatsApp. Depois da aula, todas as quintas-feiras eu lanço lá um PDFzinho lá no WhatsApp, pronto. E aí o que você vai fazer? Você vai só lembrar, pô, a ideia é essa, a história é essa. Porque aí depois você vai na questão. E eu vou te dar exemplos de questões aqui sobre o assunto. Vamos lá? Vou te fazer uma pergunta básica. A banca pega uma questão de licitação, você não sabe nada de licitação, e ele fala que o superintendente da Polícia Federal recebe o processo de compras número tal, referente ao pregão número X, relativo à contratação de mão de obra de terceirização de limpeza predial, no qual ele tem até 5 dias para realizar a homologação. Sobre a homologação, analisa as afirmativas abaixo e se dá a afirmativa correta. Ele conta uma história de licitação da lei nova, que vai entrar em vigor só ano que vem, que nem está em vigor ainda, mas ela não está em vigor para fins de execução, mas só para fins de conhecimento, tá na vacaço, né? Aí você entra em pânico e não entende nada. Cara, o cara tá te perguntando sobre ato administrativo. Homologar é o quê? Concordar. Se ele homologa, ele concorda. Se ele não homologa, ele não concorda. É isso. Se ele homologa, ele tá dando o quê? Tá tudo certo. Se ele não homologa, não tá tudo certo.
Então a homologação é um exemplo de ato administrativo de licitação. Então o assunto de hoje é para você enxergar isso. Então o que você precisa guardar sobre ato? É para saber se aquele ato tá certo ou tá errado. Bom, pensa como Estado. O ato vai estar sempre certo quando ele está amarrado a princípios. Tá de acordo com a lei? Tá. Foi impessoal? Foi. Tá violando alguma moralidade? Tem algum conchavo? Não. Gerou publicidade da forma da legislação? Sim. Tá garantindo a eficiência? Qual é o objetivo daquele ato? Tá. Então temos o quê? Cumpriu, o ato administrativo tá amarrado. Se você tá na mão do... Se você olha a questão como Estado, o ato administrativo tá sempre certo quando tá vinculado a sua prática aos princípios. Então você olha pro ato, pergunta pra você, tá amarrado aos princípios? Pô, tá. Tá direitinho aqui, não vejo nada errado na prática dessa conduta. Você gosta de criminal, né? Na conduta. Segue em frente. Tudo bem? Vamos para a parte teórica. Todo ato administrativo é uma manifestação de vontade administrativa unilateral do poder público para a prática e execução de funções administrativas previstas na legislação, em obediência aos princípios expressos e não expressos da Constituição Federal. A banca não vai te perguntar isso. Esse é o conceito de todos os autores e meu conceito, eu também sou autor, que você sabe, para você acabar com essa história. O prefeito soltou um decreto. Ele perguntou para alguém sobre o decreto? É unilateral, pô. O presidente Lula realizou um despacho. Esse despacho presidencial perguntou para alguém? Ele assina com alguém junto? Não. É uma portaria ministerial. O ministro assinou com alguém junto? Ele que é o dono do ministério, pô. É sempre unilateral. E o cara só escreve, só faz ato para quê? Para trabalhar, pô. Para executar atividade administrativa. Quando o gestor público ou o servidor não faz nada, fica parado, não praticando nada, ele tá deixando de fazer alguma coisa se puder, né? Se não estiver deixando de fazer, ele não tá fazendo nada, não tem ato administrativo. Fechou? Então, ato administrativo é isso. O ato administrativo, o decreto lá do prefeito, a homologação do pregoeiro ou da autoridade maior daquela administração, o chefe da licitação que vai homologar, concordar ou não com o processo, ele vai olhar, caraca, esse ato tá bom? Bom, esse ato foi feito de forma competência? Sim. A forma tá certa? Tá. Ele tá de acordo com tá executando aquilo que foi objetivado? Tá. Bom, então automaticamente tá amarrado à lei, tem tipicidade? Tem. Então nós temos o Confofimor, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Vou te fazer a pergunta, vamos nomear faz o seguinte, fulano, nomeia a minha cunhada para um cargo aí, um carguinho bom para nós aí. Aí o cara vai nomear. Aí ele pode nomear? Pode. Tá, qual é a forma? Olha lá, despacho de nomeação. Qual é o motivo? Ele vai escrever o motivo que foi a pedido do prefeito? Qual é a finalidade? Nomear parente do prefeito? Você acha que tá certo isso? Não, por que não tá? Porque você sabe que quando essa finalidade tem um caráter pessoal, melou o ato administrativo. A atividade administrativa é para fins do poder da sociedade e não para fins pessoais. Qualquer finalidade pessoal e qualquer pergunta, a frase está errada. Então, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, Confofimor, são os elementos dessa nomeação. Nesse exemplo do nepotismo, qual é o motivo? Pô, não tem motivo que você possa inventar capaz de garantir nomeação de parente. O cara pode ser bom, mas não estou falando que é bom. Parente não tem currículo. Parente é parente. Então percebam que a nomeação de parente foge da finalidade pública. Por quê? Porque não é interesse da sociedade, pô. É o interesse do cara. Ficou claro? Bom, esses atos administrativos, quando estão errados, eles são considerados ilegais. Se eles são ilegais, eles não geram efeitos nem para trás, nem para frente. Não gera efeito nenhum. Se tá errado desde o início. Ficou claro? Quando eu, por exemplo, homologuei a compra de computadores, aí sai uma notícia na mídia que o Estado comprou 3.000 notebooks para uma administração pública que tem 200 servidores.
O processo pode estar até bonito, bem feito. Eu estou comprando 3 mil, porque o preço está muito bom. Eu vou pegar esses 3 mil, vou aproveitar em outras secretarias. O processo pode estar correto, mas pode ser que pegue mal naquele momento político. Então ele pega esse ato administrativo e fala, bom, tá tudo certo, mas é melhor deixar para lá. Vamos revogar? Porque assim, não é mais vantagem para nós manter esses atos. Outra coisa, vamos agora vamos adotar o sistema de teletrabalho na administração, não vai precisar de computador interno. As coisas podem mudar. Então nós temos um ato legal, você pode até achar que não, mas a questão pode dizer que sim, e ele não quer mais, então ele revoga. Então o ato ilegal, eu anulo desde o início, e quando eu não quero mais oportunidade, eu vou ter que escrever, porque eu não quero, né? Não é mais conveniente, oportuno, não, porque ele não vai escrever porque que saiu na Globo News, né? Não vai dizer que saiu uma denúncia no Jornal Nacional. Ele vai dizer que não é mais conveniente, oportuno. Óbvio que a influência política que está escondida vai aparecer em algum momento. Aí ele vai escrever que não é mais oportuno manter aquele pregão de compra de computadores. É isso que você, advogado, tem que saber se aquele ato está correto ou não. Pô, se está errado, é ilegal, anula-se desde o início. Quem é que tem que anular? Pô, é quem fez. Senão o judiciário vai lá, tira uma onda e anula o ato, certo? Revoga quando não é mais oportuno manter aquela conduta. Pô, nomeou, nós temos aí vários escândalos que você observa aí. Fulaninho nomeou filha do general X. Pô, mas não é parente aqui, não tem o nepotismo, mas vamos fazer o seguinte, vamos exonerar ela porque não é mais oportuno. O que a exoneração fez com a nomeação? Não revogou. Ela fez uma contraposição, ela extinguiu o ato, né? A pessoa não vai ser mais nomeada. Estou dando exemplos para você enxergar que as questões de prova são assim. Quando ele estuda sobre anulação de ato administrativo, revogação de ato administrativo, contraposição de ato administrativo. E o melhor exemplo que vem agora. Temos uma porrada de decretos do governo anterior, do seu município, do estado, da União. Vem um novo governante, vem a nova legislação, e revoga a reforma tributária, assunto da moda, né? Vamos imaginar, depois que ela for aprovada, várias leis anteriores vão morrer do Código Tributário. Todos os decretos, todas as portarias aí do seu estado, do seu município, os atos administrativos, tá? Não falando de lei, não. Todos os atos administrativos que estão amarrados ao Código Tributário, e aquele código, aquele dispositivo daquela lei foi alterado por uma nova lei, esse ato que está amarrado ao Código Tributário que vai morrer, parte dele, né? Vamos pensar assim, cai também. E não é porque foi revogado, porque ele ficou velho, ele ficou caduco. Caducidade de ato administrativo. É extinção de um decreto quando vem uma nova lei. Qual é a dificuldade de você guardar isso? É só ter calma, lembrar dessas histórias que são perguntas de prova. Caducidade de ato administrativo aparece todos os exames de ordem, um exame sim, um exame não, um exame sim, 2 exames não. A palavra caducidade significa velho, significa caduco. Caducidade de ato é quando vem uma nova lei, acabou. Percebam que o ato administrativo, para ser legal, está de acordo com os princípios administrativos e, obviamente, amarrado a todos os seus elementos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto, que você enxerga quando o ato é praticado. Nomeou. Tá tudo certo na sua nomeação? Aí você olha para a questão. A pessoa que fez poderia fazer. Tá na forma que está dizendo lá o regimento X. O motivo é aquele mesmo, tá ok. Por uma finalidade tá esquisito. O cara quer ganhar 10% em cima. Ele aumentou o valor da homologação para ganhar 10%. Pô, a finalidade tá errada. É isso que a banca quer de você. Então, o ato administrativo são essas condutas, são os atos praticados pela administração de forma unilateral, sempre presos à lei, que devem ser legais, é uma presunção de legalidade, legitimidade. Esses atos não precisam ser do judiciário, não precisam de outro administrador, eles só precisam do próprio dono daquele ato. E quem prevê o dono é aquele próprio lugar. E você precisa saber se aquele ato é de fulano ou de ciclano. Você aprende aquilo que é base, dos atos do presidente da República na Constituição, que aí você joga para o Estado e para o município. Isso ajuda pra gente. Todas as competências da presidência da República, se você estica para os governadores, para os municípios, acabou. Então aquilo que você fica decorando em constitucional, te ajuda em ADM e eu te ajudo lá. Não tem decreto autônomo, não tem nada solto mais, é tudo amarrado à legislação. Ficou claro? Bom, eu vou voltar em ato administrativo de novo, quando eu falar de licitação e quando eu falar de desapropriação e quando eu falar de improbidade. Então, mas eu quero que agora você fique com isso. O conceito, seus elementos e como eles são extintos.
Lembrando que todos esses atos, eles possuem basicamente 3 presunções. Quer dizer o seguinte, quando o cara é ótimo, né? Quando o governante ele emite, desculpa, um decreto, tem legitimidade, que ele pode fazer, tá lá, é uma referência do artigo 84 da Constituição. Ele é exigível, né? Ele está exigindo o cumprimento de alguma coisa. Possui executoriedade normalmente, às vezes não possui, mas normalmente possui, porque tem uma força executiva, né? Então, legitimidade, exigibilidade, executoriedade. Pô, a palavra auto-executório que vive perguntando é português. O que é auto-executório? É ele mesmo, ele faz um ato para ele mesmo executar. Então, o decreto expropriatório, cara, o prefeito pegou aquela rua, a Secretaria de Urbanização fez o estudo necessário, a construção de uma escola, observou que a rua Z do bairro A precisa ser agora desapropriado para que aquela escola nasça. Vem o prefeito, o governante municipal e fala, ok, vamos desapropriar. Pega um decreto e a caneta em 4 artigos, decreto expropriatório. Vou te perguntar, quem é que vai desapropriar? Tirar as pessoas de lá, indenizar quem está lá dentro, demolir tudo e construir escola. Vai ser o Estado? Vai ser a União ou vai ser o próprio município? É o próprio município. Então, quando ele pratica um ato que ele mesmo vai fazer, não porque você tirou da cabeça porque está escrito, é um ato auto-executório. Fica tranquilo que esses assuntos abstratos que você lê nos livros, no próprio livro e nos demais, sobre ato administrativo, toda essa historinha que você não consegue guardar, eles não perguntam na sua teoria, eles vão perguntar nas questões. E isso que eu te disse hoje é o basicão para você enraizar o assunto ato e ir para os próximos assuntos. Fechou? Bom, aproveite agora, pega o PDF para você fazer uma leitura rápida das palavrinhas-chave de novo de ato administrativo, vai introduzindo dentro de você e vamos partir para o próximo assunto. As minhas aulas sempre foram objetivas, de acordo com a sua prova, porque você não precisa de muitas horas para estudar e muito menos ficar lendo 300, vendo ou ouvindo 1000 horas de videoaulas, gastando uma fortuna, comprando todos os materiais possíveis, não lendo nada e, obviamente, não entendendo nada. Fica comigo, vamos devagar, toda quinta-feira até a véspera da prova, a primeira fase comigo aqui no YouTube. Você tem de graça comigo. E eu tô voltando agora para online 2023, porque muita gente tá pedindo e eu quero que você passe no exame de ordem. Tudo bem? Vejo você então na próxima aula. Não esqueça, estamos no início, pega esses 2 assuntos, pega que vocês têm uma porrada de material que eu sei e eu estou à disposição e até a próxima aula. Até já!